Olá, graça e paz, povo abençoado, povo de propriedade exclusiva de Deus, igreja santa, igreja amada, igreja eleita, igreja escolhida antes da fundação do mundo e comprada lá na cruz. Elias Santos com mais uma ministração da graça eterna, da paz eterna. Amados, estamos ministrando uma série de mensagens contando a respeito dos milagres de Jesus Nazareno, Jesus no dia da sua carne, né? Então hoje queremos trazer o paralítico de Cafarnaum, que se encontra em Marcos 2, Marcos capítulo 2, verso 1. O paralítico de Cafarnaum. Então não se esqueça de dar seu like, compartilhar, não custa nada, faça tudo que for preciso, né? Vamos estar ajudando a divulgar o Ministério da Graça Eterna, da Paz Eterna, né? Ministério do Evangelho da Graça Eterna, da Paz Eterna. Amém, amados? Então dê seu like, compartilhe, se inscreva, vocês que não é inscrito ainda, se inscreva, amém? Então hoje, paralítico de Cafarnaum, amém? Vamos contar essa história, fatos reais, que aconteceu no dia, há mais de 2000 anos atrás, no ministério de Jesus, ainda em carne. A perseverança deste homem, amém? Então diz assim: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. Outra vez, e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabia, e anunciavam-lhe a palavra. Então, Jesus entrou mais uma vez ali, mais seus discípulos, e anunciava a palavra, o evangelho do reino. Versículo 3. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E vieram ter com ele, conduzido um paralítico trazido por 4. E trouxeram um paralítico, 4 homens trouxeram aquele paralítico. Trouxeram até o encontro de Jesus. 4 homens trouxeram aquele paralítico. Versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, o baixaram o leito, a cama, que jazia, que trazia o paralítico. Então tinha tanta gente ali que souberam que Jesus Nazareno estava ali, em Cafarnaum mais uma vez, né? Jesus estava mais uma vez em Cafarnaum e souberam ali. Tinha tanta gente que aquele paralítico era conduzido por 4 homens e não puderam chegar próximo de Jesus. Mas a perseverança, esse milagre é tão forte que ficou arquivado, ficou escrito, ficou nos históricos aqui de Marcos, ficou em Mateus 9, Lucas 5 e Marcos 2, né? Ficou nesses livros históricos de Mateus, Lucas e Marcos, ficou arquivado, ficou escrito esse milagre, a perseverança deste homem, né? Este paralítico. Ele perseverou, teve a ajuda desses 4
para receber o seu milagre, receber a cura, não é? Versículo 5. E Jesus, vendo-lhe a fé, né? Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Né? Lemos o 4. E não podendo se aproximar de Jesus Nazareno, devido à multidão, por causa da multidão, descobriram o telhado, tiveram uma ideia, foram no telhado, descobriram o telhado onde estava fizeram um buraco e baixaram o leito, a cama, o leito dele ali, né? Até Jesus, né? Colocaram aquele homem ali pelo telhado até Jesus. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Então, os religiosos da época começaram a criticar, né? Porque Jesus curou aquele homem dessa forma: perdoados estão os teus pecados. Jesus era 100% homem, mas 100% Deus. Há mais de 2000 anos atrás, ele estava ali na manifestação de carne, manifestação da sua carne, manifestação de filho. Então eles começaram a criticar. Isso é o sistema religioso. Começa a criticar, critica a roupa, critica o cabelo, critica a forma de falar, critica isso, critica aquilo. É muita hipocrisia, né? Então começaram a criticar, né? Porque Jesus falou: perdoados estão os teus pecados. Versículo 6. E estando ali assentado alguns dos escribas, olha, os escriba, fariseu, eram tudo religiosos, que não fazia nada e criticavam o que Jesus fazia, né? Então os escribas que razoavam, reclamavam em seus corações, dizendo, eles começaram a reclamar, começaram a murmurar. Versículo 7, porque diz este assim blasfema, perdão, este assim blasfema. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Perdão, amados. Secura na garganta. Secura na garganta diferente, está frio aqui, está seco, né? Aquele mormaço frio e seco. Né? Porque diz este assim blasfema, quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles não sabiam sua ganância, sua petulância, né? Ele não sabia que quem estava ali era 100% homem e 100% Deus, né? Aquela hipocrisia da religião, aquela hipocrisia da religião, né? Que tem que fazer ritual, tem que ter cerimonialismo, tem que ter aquela mitologia toda antiga, perdão, mais de uma vez. Então eles criticavam porque Jesus foi logo simples: Filho, perdoados estão os teus pecados. Então eles começaram a criticar, começaram a reclamar, né? Versículo 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoava, reclamava entre si, disse: Por que razoais? Por que reclama? Por que blasfema? Por que reclama? Por que blasfema? Molhar um pouquinho aqui a prega vocais que deu aquela secura. Secura na garganta.
Jesus, conhecendo logo em seu espírito, em seu coração, que assim reclamava, razoava entre si, lhe disse: por que reclama, por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? 9. Qual é mais fácil dizer? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Jesus disse: vocês reclamam, vocês começam aí a cogitar, a duvidar. Porque eu me refiro desta forma: perdoados estão os teus pecados. Qual é mais fácil? Dizer: levanta-te e toma o teu leito, toma a tua cama, toma a tua espreguiçadeira, toma a tua maca e anda? 10. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito, toma a tua cama e vai para a tua casa. 12. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos. Saiu da presença de todos, de sorte que todos admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa, nunca presenciamos tal situação. Então tinha aqueles escribas ali, aqueles fariseus, aqueles hipócritas, a elite da religião estava ali, não estava ali para adorar a Deus, não estava ali verdadeiramente em espírito e em verdade, estava ali para criticar, estava ali para incriminar Jesus Nazareno, estava ali para blasfemar. Mas tinha também a multidão, aqueles que estavam ali para adorar. E esses viram o grande milagre e adoraram, né? Porque nós sabemos que existe dois públicos, né? Existe o público da crítica, existe o público religioso, que eles acham que são dono do milagre, eles acham que são dono da verdade. Esses são aqueles que ocupam os primeiros lugares, esses são aqueles que querem ser semideus, esses são aqueles que acham que tem o controle da situação, que tem um monopólio, uma documentação que lhe diz que ele, né? Você sabe que até hoje tem isso, né? Aqueles que acham que são donos da verdade, aqueles que são hipócritas, né? Esses que nem faz nada e nem ajuda, né? Então existe esses que o que eles querem é lucro, o que eles querem é fama, o que eles querem é dinheiro. Eles estão ali, mas eles não pertencem. Eles estão ali pelo seu cachê. Aí, talvez tenha uma boa dicção, canta bem, né? Canta bem. Mas eles não estão ali verdadeiramente adorando o Espírito em verdade. Eles estão ali pelo cachê, eles estão ali por algum motivo, mas não são dos nossos, por isso que não permanece. Porque o público gospel está atraindo muito adepto, está atraindo muito, né? Está atraindo muitas pessoas, então a pessoa tem uma boa dicção, a pessoa tem uma boa oratória e ele se filtra ali, começa a lucrar, e ele fica por ali se emocionando. Uns se emociona com as cantorias, né? Eu gosto de ir para tal lugar por causa da cantoria, né? Porque, afinal de contas, eles vivem da emoção, né? Vivem do emocionalismo.
outros devido ao seu cachê, outros devido à amizade que tem ali, o grupo, né? Conheci um abençoado irmão que ele disse: olha, abençoado Elias Santos, eu gosto de ir para a oração da mocidade porque eu gosto de ver aquela jovem cantando, fazendo um gesto, e é muito bonito, eu me emociono. Já conheci uma irmã também que ela disse que gostava de ir para uma, uma tal congregação, que ela disse que achava o pastor interessante e tudo. Então, tem sempre esses argumentos, né? Estão ali não é adorar espírito em verdade, né? Estão ali por algum motivo, né? O entretenimento, né? Mas não estão ali para adorar espírito em verdade, né? Porque a adoração é aqui no entendimento. Eles me adoram, mas não com entendimento. Eles têm zelo, mas não com entendimento. Eles têm zelo, o religioso tem zelo, né? Faz toda aquela parafernália toda, carrega faz todo aquele sacrifício, e aquele andor, e aquela cara de derrotado, e chora, e pula, e grita, né? Eles têm zelo, mas não com entendimento. O Evangelho da Graça Eterna é com entendimento, não é com emocionalismo, não é? Não é? O nosso culto, a nossa adoração é racional, não é emocional. Emocional é para a carne. O emocional é para a carne. Aquele canto fúnebre faz as pessoas chorar, e aquela voz bem postada. O abençoado Elias Santos, isso é contra uma pessoa cantar bem, tocar bem? Não. Não, de forma alguma. Não é? Mas o intuito não é esse. O intuito é que eu diminua e a glória seja dele, porque dele, para eles, todas as coisas. Tudo é do Pai, né? Quando tem essa canção, tudo é do Pai, toda honra e toda glória. Então tudo é do eterno, do soberano, do Cristo ressuscitado. Mas o emocionalismo, a religião não é. Eu vou porque fulano canta bem, eu vou porque fulano prega bem, eu vou porque isso, porque aquilo. Então tinha aquele grupo ali que estava ali por algum motivo, para criticar, para acusar, para pegar Jesus Nazareno no dia da sua carne, em contradição, né? Tinha todo aquele grupo ali, aquele grupo de hipócrita. Mas tinha também o grupo que necessitava de milagre, que estava ali porque realmente foi escolhido, porque nós sabemos que tem os escolhidos, eleitos desde antes da fundação do mundo, eleitos, predestinados, desde antes da fundação do mundo, não tinha nada feito, o próprio Deus já havia escolhido, elegido a sua igreja, o seu povo. E lá na cruz comprou, né, ele se manifesta, a manifestação de Jesus Nazareno em carne. E ali ele compra seu povo, paga com seu sangue ali, né? Sabemos que nunca vai faltar esses dois públicos, né? Os críticos, religiosos de plantão. Eu converso com alguns irmãos, né? Alguns abençoados irmãos, e muitos dizem assim: irmão Elias Santos, o senhor prega um evangelho fácil, o senhor prega que está tudo consumado, que o senhor prega a graça. Não, tem que pagar preço, tem que... Não, o caminho, o reino de Deus é estreito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Ah, por que não? Porque a porta é estreita, porque isso, porque aquilo. São vários argumentos, não é assim não, irmão Elias Santos. Tem que se arrepender, sem arrependimento, não sei o quê. Eu digo, meu amado irmão, abençoado irmão, minha abençoada irmã, tudo isso já foi feito. O próprio Deus, a graça de Deus a graça de Deus não escolhe aquele que é, escolhe aquele que não é. A graça de Deus não escolheu aquele que tem, escolhe aquele que não tem.
A graça de Deus não escolhe os perfeitos, escolhe os imperfeitos. Foi Deus que assim o quis. O que fazer? Reclamar com Deus? Por acaso a pintura vai reclamar com o pintor? Por acaso a criatura vai reclamar com o Criador? Assim ele fez vaso para a honra e vaso para a desonra. Então temos que saber separar Jesus Nazareno, manifestação de Jesus Nazareno em carne. Ele vai para a cruz para salvar, para santificar, para justificar. Quando ele morre e ressuscita, tetelestai. A obra foi consumada, a obra foi feita. Ele escolhe seus filhos, sua igreja antes da fundação do mundo. Então na cruz ele paga. Então hoje não tem isso. Aí você pode conversar com qualquer abençoado irmão aí, qualquer líder aí, você pode chegar lá e você diz: ô meu abençoado pastor, meu abençoado bispo, meu abençoado apóstolo, o senhor prega a graça? Ele vai dizer: meu irmão, nós pregamos a graça de Deus, né? O senhor prega a graça, tudo bem, mas se eu parar de dar o dízimo, ele diz: mas veja bem, não pode, porque, quer dizer, não é graça. Ô meu abençoado irmão, se eu pregar a graça, prego. Mas se eu não subir o monte, se eu não fizer sacrifício, meu abençoado, não pode, tem que fazer seu sacrifício, cada um tem que carregar a sua cruz. Não pode, Jesus subiu, Jesus fez, Jesus, né? Você vê que tem muitos religiosos que se preocupam com isso. Está rodeando o salão ali, tira as cadeiras, rodeando o salão ali de joelho, né? Tem que ir para o monte, tem que subir o monte mais alto. Quanto mais alto, mais a fé, mais o milagre é maior. Quanto mais o sacrifício. Então tem tudo isso. Então não é graça. Não é graça, porque graça, quem pagou foi o eterno soberano. Se você está pagando preço, se você está carregando sua cruz, isso não é graça. Tem nada a ver com graça. É religião, é entretenimento, pode ser ambas as coisas, menos o evangelho da graça eterna. Porque o evangelho da graça eterna é para quem não é para quem não sabe, para quem não tem, não é? A graça de Deus alcançou, esse homem, esse paralítico de Cafarnaum. Aqueles 4 homens ali levaram ele e chegaram ali e disseram: não dá para entrar, tem muita gente, mas não vamos parar. E arrumou um jeito e foi ali pelo telhado. E aí muitos podem estar dizendo: olha aí, abençoado irmão Elias Santos, o sacrifício que eles fizeram para ter o milagre. Abençoado, isso aí foi antes da cruz, isso foi Jesus Nazareno em carne. Hoje não. Hoje você recebe seu milagre, é só você pedir. Ele manda pedir. O abençoado Elias Santos, ele não sabe que a gente precisa? Sabe, mas ele quer intimidade, ele quer que você peça. Mas independente de alguém querer ou alguém não querer, o que Deus determinou vai chegar na tua vida, na hora certa, no momento certo. Ninguém pode impedir, nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado. Ninguém. Não, vai chegar na tua vida na hora certa, no momento certo. Não é pagar. Estou pagando, conversando com uma abençoada irmã, e ela dizendo: meu irmão Elias Santos, eu estou pagando um preço, estou pagando um alto preço para ter minha salvação. Eu digo: minha amada irmã, minha abençoada, minha linda, Jesus fez o que lá na cruz, minha abençoada? Só a senhora está pagando, Jesus não fez nada. O sacrifício dele, a morte dele não serviu de nada. Não, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Não é assim não. Mas aí vem logo mais. Eu digo: então não é graça, abençoada. Não é graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de mim, não vem da senhora, não vem de nós. É dom, é presente de Deus. Dom é presente, minha amada irmã. Então esse sacrifício mostra logo o joelho. Mostra logo o joelho. Não é por muito orar. Não é por sacrificar. Não. De forma alguma. É graça, é dom gratuito de Deus. É a misericórdia, é o amor ágape, é o amor incondicional.
Ele não procura condições, ele não procurou condições para nos escolher. Ele nos escolheu nele, no amado. Ele nos escolheu nele. Foi a vontade dele de escolher, de predestinar e lá na cruz comprar aquele que ele tinha escolhido. Eu dou um exemplozinho bem simples, né? Você vai até o shopping aí, você vai até uma loja e você escolhe tudo aquilo que você quer ali, coloca no carrinho, enche o carrinho. Você escolheu, mas ainda não é seu, porque você ainda não pagou. Depois que você vai ao caixa, você paga ali, agora é seu. Então, o eterno, soberano, maravilhoso, Deus forte, Pai de eternidade, Ele escolheu antes da fundação do mundo. E lá na cruz, Ele paga com o seu sangue, paga um alto preço. Nós somos dele, fomos comprados para a honra e glória dele. Então, a graça de Deus, a graça, a maravilhosa graça, alcançou esse paralítico. Ele estava escolhido, o próprio Deus o predestinou, o escolheu para viver esse milagre. Não tinha quem impedisse. Tão provável que até hoje está escrito. Está escrito em Marcos 2, que nós estamos lendo, livro histórico de Marcos, capítulo 2. Está escrito também em Mateus, capítulo 9. Está escrito em Lucas 5. Importante, ficou arquivado, ficou nos históricos bíblicos. Ficou aí, o próprio Marco escreveu, o próprio Mateus, o próprio Lucas aí, escrito aí. É importante esta maravilhosa graça. Esta maravilhosa graça me alcançou, não que eu mereça, não que você merece, minha irmã, não que você mereça, meu amado irmão, mas é a graça de Deus. Foi sem sacrifício, foi sem preço. Quem pagou foi Ele. Esta é a graça. Ah, meu amado irmão, a graça não é de graça, lógico. Com certeza, não é de graça. Mas quem pagou? Foi eu, foi você, foi nós? Não, quem pagou foi Ele lá na cruz. Quem pagou foi Jesus, o eterno, soberano. Ele pagou e nos deu a salvação eterna, a graça eterna, nos alcançou, nos limpou, nos purificou. Morremos com Ele lá na cruz. Se morremos com Ele, ressuscitamos com Ele. Lá na cruz ficou a condenação, lá na cruz ficou cravada a humilhação, lá na cruz ficou a vergonha, lá na cruz ficou tudo aquilo que pesava para o filho, tudo aquilo que afastava o filho do pai, ficou lá na cruz. E o filho saiu da cruz limpo, purificado pela palavra, purificado pelo sacrifício, a única obração de Jesus Cristo ali. Não há sacrifício que possa aproximar o homem de Deus, a criatura do Pai, o homem, o ser humano. Não há sacrifício que possa aproximar o homem, o filho do Pai. Não há sacrifício que vai te santificar, que vai te justificar, que vai te apresentar perfeito, não. O único sacrifício, a única obração que nos aperfeiçoou para sempre, aperfeiçoou os filhos para sempre, foi a obração de Cristo. Foi de Jesus Cristo ali, a morte dele tornou a sua igreja os filhos. Igreja é os filhos. Igreja não é parede, não é catedrais. Igreja é os filhos. Tornou a igreja santa, limpa, purificada, digna. Foi o sacrifício do Pai. O sacrifício do Pai limpou, purificou, salvou, trouxe a salvação eterna para os filhos. Para os filhos amados, escolhidos, eleitos desde antes da fundação do mundo. Essa graça, essa maravilhosa graça. Graça, mais uma vez, é favor que nós não merecemos. Graça é dom, é presente, foi nos dado gratuitamente, foi nos presenteado. Então hoje estamos perfeitos espiritualmente. Espiritualmente, está feito, está pronto. Mas humanamente falando, materialmente falando, da mesma forma que esse milagre aconteceu há mais de 2000 anos atrás, estamos fazendo uma série de ministrações
mostrando os milagres de Jesus Nazareno há mais de 2000 anos atrás. Da mesma forma que houve esse sacrifício para este homem chegar até ali, aquela multidão sair de casa, aquele homem paralítico ali, foi aquele sacrifício para ele chegar lá. Então, humanamente falando, nós precisamos ainda lutar porque estamos aqui na terra, lutar para a sobrevivência, trabalhar todo dia para não ser pesado ao nosso irmão, trabalhar, né? Mas humanamente falando, mas espiritualmente falando, as coisas, sacrifício para as coisas espirituais, meu irmão, isso é debalde, isso é em vão. Aí você está invalidando a graça de Cristo, invalidando o que aconteceu na cruz. O que aconteceu na cruz foi suficiente. A graça de Cristo nos basta. Não precisa, não, irmão Eli Santos, mas é preciso muita fé para subir um monte alto, para fazer um jejum. Você quer fazer um jejum de um dia? Teve um abençoado que fez um jejum de 3 dias, foi socorrido para o hospital. Você quer fazer o que Jesus fez? Você vai jejuar 40 dias, 40 noites, como ele jejuou? Só escolhe as partes fáceis, né? Para fazer, né? Não, meu abençoado, não, minha abençoado, não é por aí não. Ele já te comprou, já nos comprou. Agora, o sacrifício agora, o culto agora é racional. A adoração, adorar em espírito, em verdade, é crer. Mas só crê aquele que ele deu o dom da fé, o quinhão da fé, né? Só crê a fé dos eleitos. A fé verdadeira é dos eleitos, dos escolhidos, da igreja, a fé perfeita. Uns têm fé, muita aspa, né? Fé no seu dinheiro, fé na religião, fé no homem, né? Crê no homem, crê no movimento, lata vazia, faz muito barulho, mas não tem nada dentro. Agora a fé perfeita não é a fé da religião. A fé perfeita de crer em espírito e em verdade é dos eleitos, é dos filhos. Essa fé foi nos dada. Amém? Nós cremos. Deixa eu orar por você, não sei qual a tua situação. De repente você está passando uma situação igual desse paralítico de Cafarnaum. Deixa eu orar por você, não sei qual a tua paralisia, se é na vida sentimental, se é na profissional, se é na saúde, não sei. Mas deixa eu orar por você. Ora comigo se você pode, para um pouco o que você está fazendo. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Não sei qual a paralisia desta abençoada irmã, deste abençoado irmão, mas eu creio que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor pode fazer a sua vontade, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Em todas as áreas, na área sentimental, profissional, na saúde, financeira. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Também se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Nós continuamos te adorando, porque nós não te adoramos por aquilo que o Senhor vai fazer, mas por aquilo que o Senhor já fez. Pai querido, Pai santo, eu te peço por esta família que reside nesta casa simples, nesta humilde casa, te peço também por esta família que reside nesta casa luxuosa. Te peço, Pai, que a tua vontade seja feita na vida de todos que estão assistindo, ouvindo esta mensagem. Pai querido, Pai santo, a honra e a glória para o Senhor. O milagre, estamos trazendo essa série de milagres que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, porque o milagre, a cura, a libertação, a honra e glória para o Senhor. Pai querido, Pai santo, é isso que te pedimos e já te agradecemos. Graças a Deus, graça eterna, paz eterna. Então, amados, não custa nada, dê seu like, participe, seja um participante do Ministério Abençoado em Graça. Afinal de contas, somos uma família, vivendo o Evangelho, pregando e vivendo o Evangelho da graça eterna. Graça eterna, paz eterna.